E aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui o estudo de mais um pronunciamento técnico extremamente importante para provas de contabilidade avançada, que é o CPC 27, que trata de imobilizado, tá ok? Então vamos logo olhar aqui na tela a respeito dessas disposições a respeito do imobilizado, né? Inicialmente aqui o CPC 27, que trata exatamente aqui de ativo imobilizado, né? Ele trata dos principais pontos a serem considerados na contabilização de um ativo imobilizado, obviamente, né? Ou seja, a forma que eles são reconhecidos, né? Por qual valor eles são reconhecidos, né? Assim como tratamentos referentes à depreciação e a perdas por desvalorização, conforme o próprio CPC 01 que a gente já estudou, tá ok? Então, basicamente o que a gente tem que dominar, né? O que a gente tem que dominar a respeito do imobilizado, que é extremamente importante, são os elementos do custo de um imobilizado. Afinal, um imobilizado ele é reconhecido inicialmente no ativo da entidade ao seu custo, e a grande dificuldade é saber mensurar esse custo, quais são os componentes deste custo. Então, basicamente, né? Essa aula, se a gente fosse espremer, né, fosse espremer o que tem de mais importante a respeito do pronunciamento técnico CPC 27, eu diria que é exatamente, né, os elementos que compõem o custo de um imobilizado, tá ok? Então a gente vai ter muita calma em relação ao estudo desses elementos. Obviamente que o cálculo da depreciação também é um tanto quanto importante, a gente vai fazer algumas questões, não tantas, afinal, depreciação, o cálculo em si da depreciação é um assunto mais atinente à contabilidade geral, mas aqui a gente vai praticar eventualmente algumas questões envolvendo o cálculo de depreciação, ok? Então vamos dar uma olhadinha na tela, né? Vamos começar aqui o estudo do CPC 27, sempre falando as definições, né? As definições constantes do próprio CPC 27. Bom, o valor contábil ele define como o valor pelo qual um ativo é reconhecido, então esse valor aqui eu já falei que é o custo de aquisição deduzido da depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulada, né? Ou seja, essa perda por redução é a perda por desvalorização referente ao teste de recuperabilidade, tá ok? Então esse é o valor contábil de um item do imobilizado. O custo é o montante de caixa equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir o ativo na data de sua aquisição ou construção. Ou seja, veja que o custo de um imobilizado, em regra, é o valor pago, né? Valor pago, então aqui, ou a pagar ainda, né? O valor pago ou a pagar, ou ainda o valor justo, pode ser o valor justo também de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data de sua aquisição. Então aqui, né, é o caso de permuta, né? Caso de uma permuta, por exemplo, eu estou dando um terreno, por exemplo, para adquirir um veículo, né? Então, olha lá o que ele fala, é o montante de caixa, o equivalente de caixa pago, então, regra geral é o montante pago ou a pagar, ou ainda pode ser o valor justo, né? Essa aqui é uma exceção, né? Não é a regra. O valor justo de qualquer outro recurso dado em troca para adquirir esse ativo, a data de sua aquisição, tá ok? Então, esse aí é o elemento, né? Aliás, é o custo de um imobilizado. Depois a gente vai ver os elementos que compõem esse custo. Bom, o valor depreciável de um ativo, né, é o seu custo menos o seu valor residual. Então veja que ele aqui ele tem o cuidado de falar o custo ou outro valor que substitua o custo, por exemplo, o valor justo, que a gente acabou de ver, menos o valor residual, que é aquele valor, né, que não sofre depreciação. Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Valor específico para entidade, também chamado aqui de valor em uso. Lembra que a gente viu isso aqui lá no CPC 01, né? O conceito de valor em uso, ou seja, é o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera obter com o uso contínuo de um ativo, assim como, olha lá, com a sua alienação ao final de sua vida útil, né? Ou ainda para a incorrer para a liquidação de um passivo, aqui a gente estaria falando de um passivo. Valor justo, a gente também viu essa definição quando a gente tratou do CPC 01, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo, uma transação, lembra? Não forçada, lembra? O vendedor não está louco para vender e o comprador não está louco para comprar, né? É uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Só para a gente relembrar esses conceitos, né?
Perda por redução, valor recuperável, conforme o CPC 01, a gente viu que é o valor, é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede, né, excede o seu valor recuperável. Ou seja, quando o valor contábil é superior ao valor recuperável, esse valor excedente será reconhecido como perda por desvalorização ou perda por redução do valor recuperável desse ativo. Valor recuperável, conforme a gente viu também no CPC 01, é o maior entre o valor justo menos os custos da venda e o valor em uso. Lembra que a gente viu isso aqui na aula passada. Então, olha só, né, como é importante a gente conhecer os elementos do CPC 01 para tratar do CPC 27, que trata de imobilizado, assim como o CPC 04, quando a gente tratar de intangível, né? O CPC 01, não por acaso, a gente viu primeiramente. Valor residual é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir despesas estimadas com essa venda, caso o ativo já tivesse, né, lá ao final de sua vida útil. Esse é o valor residual, lembre-se que é o valor que não sofre depreciação. E o conceito de vida útil, extremamente importante, né? Extremamente importante. Vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou ainda, né, o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Então perceba que quem define a vida útil é a própria entidade. Ela espera, veja que ele está falando ali, ó, vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera. Então, quem define a vida útil é a entidade. Pouco importa qual que é a vida útil recomendada pelo fabricante, qual que é a vida útil prevista pela legislação fiscal, pouco importa. O que importa é o período durante o qual a entidade espera utilizar aquele item, ou seja, ela espera utilizar aquele item durante X anos, essa é a vida útil. E dentro dessa vida útil, que ela própria definiu, ela vai levar em consideração vários fatores que a gente vai estudar mais à frente, tá ok? Então cuidado aí, porque as bancas têm tentado confundir o aluno concedendo a vida útil prevista pela legislação fiscal e a vida útil econômica, que é aquela definida pela própria administração. Qual que você vai utilizar? Aquela definida pela própria administração. Por que que os alunos têm confundido isso? Porque antigamente a gente utilizava a depreciação fiscal, né? Em provas mais antigas, quem estuda há mais tempo, lembra aí que a gente antigamente utilizava a depreciação fiscal, utilizava inclusive a depreciação acelerada de acordo com o número de turnos em que a máquina trabalhava, aquele item trabalhava, e hoje a gente já não utiliza mais isso em provas de contabilidade geral. No máximo a gente utilizaria numa questão de lucro real, o que realmente eu nunca vi ocorrer, tá ok? Então olha lá, quem define a vida útil é a própria administração da entidade, tá ok? Bom, e a definição aqui mais importante para a gente é a definição do próprio ativo imobilizado, né? O que é um ativo imobilizado segundo o CPC 27? É um item tangível que é mantido para uso na produção ou no fornecimento de mercadorias ou serviços. Ele fala aqui para aluguel a outros, essa redação aqui não é legal. Aluguel para outros não é legal. Ou para fins administrativos. E ainda se espera utilizar por mais de um período. Então, toda vez que a gente estiver falando de imobilizado, é um item que vai gerar benefício econômico por mais de um período, né? Por mais de um período. Se for menos de um período, não atende à definição de imobilizado, então seria, por exemplo, uma despesa, né? Como despesa de consumo, material de consumo, não é imobilizado. Então, cuidado, olha lá, ativo imobilizado é um item tangível mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias, né? Na produção ou no fornecimento de mercadorias ou serviços. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LA Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da LA Concursos, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da LA Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e
algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra. Este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. R$600 é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.